Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Aqui, como você sabe, a gente fala com quem quer evoluir e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Eu sou o Lisandro, seu host, e no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que faz parte da minha trajetória desde 2015, há bastante tempo, hein, cara? Faz. Esse cara é uma daquelas pessoas que a gente admira em várias frentes, como empreendedor, como mentor e como ser humano. Eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa que está na minha frente no universo de startups, quando aquela empresa era ainda uma startup, iniciando ali as operações, e hoje você atua como CBO da School Guardian. Desde então, a nossa parceria só cresce e eu acompanhei de perto essa evolução e pude aprender muito com você. Léo Guimarães, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado demais, Lisandro, inclusive por essa introdução aí. É tocante, muito obrigado, cara. E posso dizer que a recíproca é verdadeira. Imagina, muito obrigado. Cara, conta pra gente antes de qualquer coisa, assim, porque a gente já põe o pessoal na fogueira logo de cara. Justo. O que é esse negócio de CBO aqui? A galera geralmente conhece algumas nomenclaturas mais comuns de C-Level, inclusive já fica a dica para quem está ouvindo a gente aqui, na descrição a gente vai colocar algumas ali, mas CBO é um pouco recente. O que é isso? Recente e nova para mim também. Inventaram esse negócio aí para mim. Eu vou dar o contexto. Eu deixei de ser CEO da empresa, e Uhum. aí vale um parênteses no contexto. Para mim, CEO em startup é uma das coisas mais esdrúxulas que a gente pode ter, a não ser no conceito de Chief Everything Officer, porque de fato, né, numa estrutura Faz de pequena, tudo. de pouca gente, a gente faz tudo e é isso aí, tá tudo certo. Uhum. E aí, quando eu deixei de ser CEO da empresa, e já com muitas ressalvas sobre essa nomenclatura, que só adotei porque o mercado adota, e aí para facilitar a conversa, no fim das contas, Uhum. quando eu saí dessa posição e fui para olhar para a área comercial, particularmente na internacionalização, alguém me sugeriu esse nome. Eu falei, tá bom, eu sou absolutamente contra esses rótulos e tudo, mas precisava. No final das contas, Tem no que ter. mercado, a gente acaba tendo de ter essa identificação. Então, facilita quando você usa algo que está lá no mercado, né? Não sem inventar muita moda. Muito bom. Então, CBO, Chief Business Officer. Exatamente. E aí, o que significa exatamente isso? É gerar negócio, no final das contas. Uhum. Acho que a gente poderia Função comercial ali. traduzir para qualquer. Quando você olha para a hierarquia, qualquer cargo ali na área comercial, né? O que eu faço de fato, com ou sem essas letrinhas, é vender. E eu estou dedicado a vender para fora do Brasil, né? Para escolas em Que América bacana. Latina. Não só, mas principalmente nas Américas, né? Muito bom, muito bom. Cara, quando a gente se conheceu há 10 anos, a então Filho Sem Fila estava iniciando as operações ali com uma solução para o mercado muito específica. Hoje já é um cenário completamente diferente, pelo que eu sei. Conta um pouquinho de como surgiu a ideia, Uhum. eu acho que eu sei um pouquinho da história e eu acho que vai conectar bastante com a nossa audiência aqui. Como surgiu a ideia, como veio o estalo de construir uma solução que era, na ocasião, Filho Sem Fila. Ainda continuamos muito específicos em termos de segmento, mas com uma abrangência grande em termos de funcionalidades. A gente Uhum. pode falar mais sobre isso, eu adoro. Mas surgiu em 2013, quando eu fui buscar meus filhos na escola. Hoje eles são adultos, estão com 21 e 18. Eles estavam no ensino fundamental. E fui buscá-los na escola, demorou 40 ao invés dos 20 minutos tradicionais ali para buscar os meninos. Esses números são muito claros, porque quando você faz a mesma coisa todo dia, isso Exatamente. fica bem registrado, né? Só que Uhum. nesse dia foi um pouco mais demorado. E aí, por fim, ainda lá esperando os meninos aparecerem, liguei para o meu sócio e falei, cara, acho que a gente tem uma coisa que a gente pode resolver aqui. A gente tinha na época uma software house, então a gente desenvolvia para outras empresas softwares em geral, aplicativos, enfim, diversas tecnologias. Uhum. Falei, cara, aparentemente a gente tem um produto proprietário, talvez o primeiro produto que a gente tenha desenvolvido, ou que a gente possa desenvolver para a gente. E aí ali mesmo na fila ali esperando pelos meus filhos, a gente começou a desenhar a solução, Ainda pelo telefone mesmo, ainda assim, pelo literalmente telefone. assim. Derrubou o meu primeiro pensamento, porque em termos de tecnologia, o que eu visualizei de saída seria um fracasso.
não Tá. ia dar certo em hipótese alguma, mas tinha tecnologias novas que eu ainda não conhecia, e aí ele trouxe essa visão técnica, que é o papel dele, inclusive, e a gente Uhum. acabou usando as tecnologias certas, e aí começamos lá em 2013 com esse piloto. Muito bom. E o que que era aquela solução naquele momento ali? Essa funcionalidade inicial que a gente teve lá, né, começou em 2013, é antecipar a chegada dos pais na saída dos estudantes para acelerar o processo e, claro, já colocava naquela época uma camada de segurança ao informar para a escola quem estava vindo com foto, documento, nome e Uhum. quem essa pessoa pode retirar na escola, né? Quais são os estudantes que ela pode retirar, porque a gente também já gerenciava as autorizações de saída. Então eu posso pedir para você, por exemplo, hoje ou durante essa semana, buscar meus filhos na escola, ou o que for, Uhum. e essa informação está sempre vinculada lá. Era só isso que a gente fazia naquela época, por isso o nome Filho Sem Filo, inclusive. Exato. Muito bom. E surgiu isso em 2013, quando a gente se conheceu em 2015, já tinha até uma boa trajetória a empresa, né? Boa trajetória, ainda não tinha muitos clientes, o ciclo de venda em educação é super longo, assim, porque Uhum. respeita algumas características, mas inclusive o ano letivo, né? Então é meio sazonal. Para soluções pedagógicas continua sendo sazonal, para a gente já não é mais, a gente achou caminhos diferentes, assim, para ter Vocês, argumentos inclusive, diferentes, né? desbravaram esse mercado, inclusive, né? Eu acho que EdTech, né, que é o termo para startups de educação, ou EduTech, acho que a gente foi uma das primeiras, assim, um pouquinho apartado, né, já que não é uma solução pedagógica, mas sim Sim. vendendo para escolas, faz tempo, E, cara, nesses últimos 12 anos, então, né, que tem a 12 empresa, anos. como que está posicionada hoje? Porque hoje eu sei que a solução de diminuir ali o tempo de espera do pai para buscar as crianças ou os estudantes, como você colocou na escola, é uma das features Sim. do sistema de vocês. Como que é hoje? O que mais tem nesse ecossistema do School Garden hoje? Esse piloto que eu comentei com você, que aconteceu em 2013 lá na escola dos meus filhos, foi em 2013. Em 2015, os clientes que a gente tinha, mais ou menos quando a gente se conheceu, começaram a nos dizer que nos viam como uma solução de segurança, que os pais das escolas nos diziam isso, que se sentiam mais seguros porque, no final das contas, a gente reduz em 75% o tempo de espera dos pais lá de fora. Então, num lugar Também em tem um que viés de segurança, com certeza. você é assaltado, você fica 75% menos tempo exposto, né? Então, dá Claro. essa perspectiva, fora a escola saber quem é que está vindo, ter os documentos para fazer as validações ali de quem pode ou não pode Isso é buscar as crianças, né? interessante porque, assim, provavelmente na cabeça de vocês, como idealizadores da ideia, a principal proposta de valor era a redução de tempo, mas isso estava sendo percebido de uma forma diferente, né? Pelo mercado. Exatamente, exatamente. Tinha, obviamente, a visão e o cuidado com a segurança, porque a gente sabe desde o dia zero que estava lidando com vidas de pessoas, né, Claro, e de crianças, dos filhos de alguém. Então a gente sempre, eu sou pai, sim. né, então não tem como desvincular. A gente já tinha essa preocupação com a segurança. O sistema foi muito criado assim, já olhando para isso. Mas a entrega de valor naquele momento era reduzir o trânsito e o tempo de espera das pessoas, né? Era uma solução talvez mais de mobilidade do que de segurança. E a Uhum. partir de 2015 a gente passou a ouvir o que os clientes, quer dizer, a gente sempre ouviu, né? Mas quando a gente passou a ouvir que os clientes nos viam diferente, a gente começou a buscar com eles ainda, com esses clientes, o que era, onde estavam as falhas de segurança, as oportunidades que a gente podia trazer para a plataforma, para Uhum. o app naquela época, né? Se tornou uma plataforma ao longo do tempo para aumentar a segurança da comunidade escolar. E aí hoje essa funcionalidade está dentro de um dos módulos que a gente oferece, Tá. continua existindo, é super legal, até alguns clientes estão muito mais preocupados com isso do que com a segurança, dependendo do país ou da cidade ou do bairro em que estão, a Uhum. segurança não é ainda um problema tão grande, né? Uhum. Espero que não seja. Claro. E a gente continua ajudando com isso. Mas hoje, por exemplo, a gente já faz essas gestões de autorizações de saída dos estudantes, saída antecipada, quem pode buscar, se pode sair desacompanhado, isso tudo a gente já fazia, também tem essa característica de segurança. Uhum. Mas a gente registra a entrada e saída dos estudantes, eu consigo registrar ainda os movimentos internos, de forma que se acontecer um incidente, um incêndio, por exemplo,
eu posso avisar para a equipe de resgate não só todo mundo que estava dentro do prédio, mas onde cada pessoa estava. E eu consigo fazer isso por reconhecimento facial, por identificação por QR Code, crachás que a gente gera de QR Code na plataforma para identificar pessoas. Uhum. Tem várias formas de fazer isso. Rastreamento de transporte escolar, enfim, tem um monte de funcionalidades sempre olhando para a segurança. A gente tem um processo de inovação contínua que ouve dos clientes o que eles precisam, eles vão nos contando melhorias ou novas funcionalidades, a gente anota tudo. 2 vezes por ano, uma vez por semestre, a gente dispara uma pesquisa, eles votam e a gente define qual é o nosso O roadmap ali. planejamento de Que desenvolvimento por bacana. essa votação. A gente está sempre entregando, mensalmente entregando coisas novas ou melhorias nas coisas já existentes, baseado nisso. E algumas funcionalidades não saem daí dessa votação, a gente vai validá-las de qualquer forma, mas uma que a gente lançou recentemente, por exemplo, que é detecção de bullying. Então, a gente Sim, consegue, muito usando as bacana câmeras isso. normais de segurança, que as escolas em geral já têm instaladas, detectar comportamentos que são traduzidos por essa máquina, essa inteligência que a gente criou aí para dizer, alertar para as pessoas por um outro módulo, que é o módulo de botões de emergência, alertar as pessoas que foram previamente designadas para isso, que tem uma situação de bullying acontecendo no pátio, na classe ou o que for. Que bacana isso. E quando você fala de rodar essa pesquisa 2 vezes por ano, isso são com os usuários finais, ou seja, os pais e as mães, ou são as Com escolas? as escolas a Ah, gente tá. roda. A gente contratualmente não pode abordar os pais. Ah, Isso a gente entendi. até entendeu logo no começo que as escolas tinham esse receio de como os pais estão ali usando um aplicativo nosso que a gente poderia abordá-los. A gente não aborda. Uhum, Era até uma questão de segurança para as escolas de contratar, então isso foi para o contrato. tá. A gente não pode abordar. A gente pode fazer pesquisas, essas coisas assim, mas não esse conversar de fato, né? Sim. Mas Uhum. como o nosso cliente contratante são as escolas, a gente acaba falando com as escolas no final das Sim. Ou contas. seja, essa riqueza de detalhes vem da própria escola, que fatalmente chega para a escola muito pela boca dos pais e mães Sim. também, né? E o que a gente faz no fim, depois disso, determinamos qual o roadmap. Aí a gente acaba fazendo os desenhos de interface, as interações, os protótipos e tudo, e leva para as escolas e muitas vezes para os pais também darem opinião sobre o que a gente vai construir. Então, a gente sempre faz essa fase aí intermediária entre identificação do que a gente vai resolver e a resolução de fato para Validar falar o que exatamente você vai colocar energia, né? exatamente, validar a experiência do usuário, validar se é, aquilo que a gente imaginou, que a gente traduziu, que veio do cliente, a gente traduziu direito e é de fato daquele jeito que precisa ser resolvido. Então a gente Uhum. faz sempre esse meio de campo aí. E cara, você contando dessa forma que você colocou aqui, bom, enfim, eu já te conheço há algum tempo e para mim isso já é muito claro, mas para quem tá ouvindo você contar essa história agora, certamente vai ter a percepção de que tudo é muito bem orquestrado no sentido do desenvolvimento, de ouvir o cliente, de pensar essas novas features, de colocar isso no roadmap. É assim tão bem orquestrado ou as coisas. Ou hoje é assim e em algum momento. Hoje é assim, já foi Tá. super caótico, sem processo, sem nada, mas chegou num determinado ponto que sem processo a gente se perde, né? Sim. Quando a gente se conheceu, acho que a gente tinha uns 20, talvez 30 clientes. Hoje tem mais de 450. Meu Deus. Não dá mais para, né? Já faz algum tempo Já que faz não um dá tempinho. mais para ser bagunçado, né? Inclusive a Mari, que é a nossa CEO, a nossa Chief Everything Officer, ela entrou colocando muitos processos, ela entrou em atendimento ao cliente, em Customer Success, e aí ela processualizou toda essa área e eu comecei a trazê-la para as outras áreas que estavam na minha mão e super bagunçadas. E Uhum. aí ela foi botando ordem em tudo até que um dia a gente a convidou para assumir a minha posição lá, porque Sim. tinha as competências que eu não tenho, né? Então, Essa complementaridade também é muito é importante, né? espetacular, cara. A gente contrata olhando para isso. A gente sempre faz uma análise de perfil psicológico, o Legal. MBTI, tem o Sim. DISC. A gente sempre faz justamente porque a gente não quer contratar gente igual, né? A gente vai contratar gente complementar. Não, total, total. E você também hoje atua como professor, mentor, o Founder Institute também. Conta um pouquinho da sua atuação fora a School Guardian ali. O que você tem feito ultimamente?
Legal, acho que vale dizer que a minha cabeça não é muito linear, assim, tá? Então esse negócio de fazer a mesma coisa das 8 às 18 me cansa um pouco. Eu gosto dessa É baguncinha aí. importante, né? É, pra mim é bom, assim, Eu também me gosto deixa desse cenário. tranquilo, assim, sabe? Uhum. Ter umas variações, umas diversidades. Então, eu dou aula no MBA da FIAP atualmente, na cadeira de empreendedorismo e inovação. Lá na Legal. FIAP, uns 4, 5 anos atrás, eu mais um professor, com todo mundo, né? Mas eu e mais um professor tomamos a frente de criar um programa de aceleração para Legal. startups de alunos e ex-alunos lá, baseado tanto na experiência pessoal de ter levado a School Garden para alguns programas de aceleração no Brasil e fora do Brasil, mas também pelo Founder Institute, né? Então, juntando todas essas informações, além das informações do Aleu Errara, que foi esse outro professor, e de outras pessoas que contribuíram ali, Uhum. naquele momento a gente construiu esse programa de aceleração, né? E eu coordeno esse programa até hoje. Legal. A gente está começando amanhã a nona turma do programa. Legal. Então é super legal. Tem o Founder Institute, é um programa global de aceleração, nascido em 2009 lá no Vale do Silício e opera por capítulos em mais de 200 cidades. Aqui no Brasil, Uhum. eu mais 4 pessoas co-dirigimos esse capítulo brasileiro aqui. Também é um programa de aceleração para botar ideias no mundo aí, né? Então é muito legal, Uhum. é super prazeroso e nesses dois ambientes eu não sou só educação, né? No final das contas ali a gente é agnóstico para segmento. Então é muito Uhum. legal ver essa diversidade. E naturalmente com os programas de aceleração, o trabalho de conselho, digamos assim, né? De conselheiro acabou acontecendo de forma muito natural, uma vez que você está Uhum. nesse processo. A experiência pessoal, obviamente, mas também de ajudar outras empresas a chegarem no mercado, Alavancar e tal. crescerem no mercado, acabei sendo convidado por algumas empresas para fazer isso. Então hoje ainda tem alguns chapéus aí de conselho, né? Eu sou conselheiro do Instituto SESI Senai Tecnologias Educacionais, que é Uhum. espetacular lá em Brasília. Quem puder, eu recomendo que vá conhecer, porque é um lugar super legal e eles estruturaram de um jeito para tirar negócios do papel, inclusive negócios de hardware. Então é super legal com conhecimento técnico de Senai, né? Assim, Uhum. contribui demais. Estão Com fazendo um certeza. trabalho incrível lá. Sou conselheiro da Bet Brasil, que é um maior evento de educação da América Latina, então também Já atuo com participei. eles. As duas últimas edições eu participei. Então, é um baita evento, né? Com Super certeza. legal. Eu tenho estado bem próximo e gosto muito também do trabalho que eles fazem. O meu papel ali é olhar para a área de startups ali junto com eles, né? E Legal. com outros conselheiros também. E aí tem algumas startups que eu também aconselho, algumas, a maior parte em educação, mas algumas em outros setores também. Muito bom. E cara, com tudo isso que você faz, você é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar. Antes de começar a gravar aqui, a gente falou isso. Pô, a última vez que a gente almoçou faz quase um ano e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é que assim, putz, preciso bater um papo com o Léo, preciso pegar umas dicas com o Léo, vamos bater um papo, vamos almoçar. Você sempre vai encontrar um horário na agenda. Isso é uma coisa que eu admiro, inclusive. Obrigado. Como é que você encontra tempo para fazer tudo isso, cara? Não dorme, né? Dorme pouco, eu tenho a sorte de precisar de poucas horas de sono. Agora eu tô ficando mais velho, tô precisando de um pouquinho mais, mas eu preciso de poucas horas de sono, então equilíbrio. Bom, não equilibra tanto, né? Assim, Sim, sempre em um momento ou em outro vai ter um desequilíbrio, né? Isso sim. é natural. O meu desequilíbrio sempre foi ali na parte familiar. Acho que é uma verdade para muita gente no final Sim. das contas. Errado, ok, mas é o que tem acontecido. Mas ainda assim dá para ir buscando equilíbrio, sabe? Sim, Meus filhos muito estão bom. grandes agora, é outra realidade. Sim, os meus estão. Um vai fazer 6 em breve e outro tem 3. Então eles ainda precisam muito Sim. da, da, da presença ali, né? Mas, cara, essa sua atuação como mentor e conselheiro, isso foi acontecendo, como você falou, assim, meio que naturalmente, pelo que eu pude entender ali. Sim, totalmente. E e como que você enxerga essa sua atuação Olha, para as empresas que você mentora, que você isso é melhor aconselha? perguntar para as empresas que eu mentoro, mas como a gente continua juntos, eu acho que está fazendo algum sentido para eles, né? Mas no Claro. final das contas
pro cliente ali que tem de fazer sentido. Claro. Mas eu tenho uma característica que eu enxergo de fazer boas conexões, assim, de enxergar boas conexões e boas oportunidades. E normalmente eu parto da premissa de fazer conexões que sejam boas para todas as partes. Então, Sim. dificilmente eu vou te pedir alguma coisa que não vai ser bom para você. Normalmente eu tento fazer essa conexão justa, digamos assim. E acho que isso ajuda bastante. Acho que acabou ajudando muito as empresas E o muito para curioso é que se... você faz isso de forma totalmente consciente, né? Cara, acho que é treino. No final das contas, eu tive de aprender a fazer isso para os meus negócios, né? A School Uhum. Garden é a quarta empresa que eu tenho. E nenhuma empresa cresce se você não tiver olhando para essas conexões ou para esses pontos, né? Acho que aquele exercício de dar um passinho para trás e olhar todos os pontos que estão ali e conectar alguns que não são óbvios, ou não são necessariamente óbvios, é um treino no final das contas. Eu acho que eu tenho Uhum. tido a oportunidade de treinar ao longo desses 20 e poucos anos empreendendo, né? Então, Muito bom, muito bom. E como eu coloquei, né, assim, você está sempre muito disponível e uma coisa que eu acabei nem mencionando, mas você colocou, é a capacidade do networking, assim, você tem uma pessoa com um repertório de acesso muito grande e é justamente isso, né, conectar alguns pontos ali que você percebe que vai dar jogo bom isso para mim é muito é prazeroso. diferencial. Isso é muito legal para mim, quando eu É vejo a isso que coisa eu acho que o foco acontecendo da minha assim. pergunta tinha a ver com isso, com o quanto de prazer que isso te dá, né? Tanto prazer que eu não consigo me imaginar vivendo disso, por mais que seja prazeroso. Eu tenho medo de monetizar isso e perder o prazer em fazer isso. Então, Entendi. talvez um dia vire negócio, mas assim, é muito prazeroso. Então, Muito bom. Você mencionou de alguns programas de aceleração que hoje já estão um pouco mais presentes para você e na sua atuação como mentor e tudo mais, mas lá em 2015 também foi, se eu não me engano, talvez o primeiro programa de aceleração que que a School Guardian teve a oportunidade de participar também, não foi em foi? 2016, a gente foi Ah, tá. para Vancouver. Foi o Sim. primeiro. O nosso primeiro aceleração já não foi aqui, foi muito legal. A gente já olhava E desde o Vancouver foi uma começo. cidade que eu morei 6 meses, É, então me conecto muito com com essa experiência. é uma cidade muito legal, Sim. assim, né? Foi uma boa experiência, foram muitos aprendizados. Acho que todos os movimentos de internacionalização que a gente fez, algumas viagens, alguns programas remotos e tudo, foram sempre muito valiosos, assim, para entender modelos, possibilidades e encontrando o nosso caminho, né? Não tem um caminho único para todo mundo, né? E também potencializar networking também, né? Sim, não tenha dúvida. Eu tenho um sobrinho que está indo morar em Toronto, passou numa universidade lá, Uhum. e hoje de manhã eu estava olhando justamente para o meu LinkedIn, vendo as pessoas que eu conheço, fazendo conexões, para não chegar tão desassistido lá e podendo justamente criar uma rede de relacionamento, que ele vai ter de morar em algum lugar, ele vai ter de trabalhar em algum lugar, ele vai ter de... E, assim, tem algumas pessoas que podem ser apoio, mesmo que não sejam pessoas muito próximas, mas que você não está Com sozinho no certeza. mundo, é legal, né? Sim, sim, você vai com alguma base de referência ali, é Sim. importante, né? Muito bom, muito bom. E bom, esse primeiro programa de aceleração, agora a gente começa a entrar um pouquinho mais na variável inglês e espanhol na Boa. sua vida. Por diversas experiências internacionais, programas de aceleração, a tua atuação hoje está muito mais para fora do Brasil, pelo que eu pude entender, do A que rotina está bem mais para fora do é, Brasil. e como que foi a sua construção de autonomia e confiança no inglês e no espanhol para chegar no momento que você está hoje? O inglês eu estudei quando era criança, acho que algumas pessoas tiveram essa oportunidade, mas quando você não tem oportunidade de usar o inglês, você esquece, né? Então eu tive uma Não é boa... igual andar de bicicleta, infelizmente, né? Infelizmente não. Eu tive uma boa base, assim. Eu acho que também me ajudou muito porque eu adoro a gramática portuguesa, assim, da língua portuguesa. Eu sempre gostei. Eram Uhum. conversas acaloradas com meu pai que eu tinha sobre isso. Meu pai tinha estudado latim na escola, então ele Ah, que conhecia bacana. muito bem a base do português, assim, porque E a também tua primeira gostava, né? formação também, se eu não me engano, é Eu sou jornalismo. jornalista de primeira formação, Ah, né? então. Então Então tá eu gosto, tudo conectado, né? eu gosto das palavras, digamos assim. Sim. E então isso me ajudou quando eu tive de retomar, mas eu assim, teve um, um pouco antes de eu conhecer você, passei uma vergonha muito grande ali,
E antes de voltar a estudar inglês, que eu fui para uma reunião nos Estados Unidos para apresentar um projeto pré-School Guardian ainda da Software House. E cheguei lá e eu achando que ia conseguir falar o inglês que eu tinha aprendido no passado. E travei mesmo, assim, não saiu por sorte. Dei duas sortes na mesma reunião. Tinha um brasileiro junto, o diretor daquela empresa que para a qual eu estava apresentando o projeto, e a pessoa, dona da área que tinha contratado o projeto, tinha morado no Brasil, então ela entendia o português se eu falasse devagar e tudo, mas ela nem respondia tão bem em português, mas ela conseguia entender. Então eu dei sorte, mas não dá para contar com a sorte tanto assim, né? Sempre, né? E aí tive de voltar a estudar inglês. E foi muito legal, porque aí me deu autonomia. Essa vivência no Canadá e depois algumas outras eu tenho viajado bastante, mas nas outras viagens e particularmente em 2018 eu fiquei acho que uns 5 meses no Canadá. Aí essa imersão fez toda a diferença também, né? Isso, Entendi. mas porque tinha base de estudo. Não, com Porque certeza. senão ia ficar lá e ia comer McDonald's. Só ia pedir o número um Número um. assim lá. Não, isso é muito importante. Muitas das pessoas que a gente atende aqui na Vort já passaram por alguma experiência de curso de inglês ou espanhol e a principal dor ali está relacionada a esse negócio. Putz, eu já estudei tanto na vida, mas ali eu chego ali na minha reunião ou na minha apresentação eu travo. Ou eu não tenho confiança para expressar, passar aquela mensagem da forma que eu sei que eu consigo, porque me falta domínio do idioma ou eloquência no idioma, né? Uhum. Então isso é uma dor muito nítida para as pessoas que a gente atende ali. Pelo que eu entendi, no inglês você construiu isso durante essas, claro, você teve toda essa base, mas nessas imersões você foi construindo esse negócio, né? Sim, foi destravando, eu diria, É, essas limitações ali, né? E é normal, a gente fica com vergonha, com medo, sim. é normal, né? E no português também é assim, né? Claro, acho que para qualquer idioma, né? Estrangeiros falando português ou às vezes a gente falando português, é Sim, assim. claro. Eu conto às vezes que até os 28 anos, em português mesmo, eu não conseguia falar para mais do que 5 pessoas, eu travava. Tá. Tinha vergonha, travava, enfim, ficava vermelho, gaguejava e não ia. Então tem esse outro aspecto também. Aí quando você pega a não fluência, né, a não eloquência no idioma, falta vocabulário, não sei o quê, você vai Uhum. ficar travado por isso também, né? Se você já tiver Exatamente. essa questão que eu, por exemplo, tinha de não conseguir falar em público e ainda Dizem que é junta com o o idioma, maior medo da humanidade é falar em público, pois inclusive, é, né? tem uns estudos, né, uns levantamentos que mostram isso, exatamente. É Eu não muito. lembro mais do percentual, mas era um percentual bem alto que eu lembro desse estudo do Sunday Times, que é publicado pelo Sunday Times. Eu uso em algumas aulas esse dado, mas não lembro do percentual. Tem mais medo de falar em público do que de morrer. É isso É mesmo. tenso o negócio. Exatamente. Eu já tive contato com esse estudo, também não lembro exatamente os percentuais, mas é com base exatamente nesse estudo, assim. E também é prática, né? É prático. Imagina, eu lembro do primeiro trabalho que eu tive que apresentar na faculdade, que assim, putz, a apresentação é uma porcaria. Eu sei lá o que eu tinha que falar, não falei quase nada e gaguejando e com medo e É. louco pra terminar e sair correndo. A gente nem consegue ser entendido direito, né? Porque Exatamente. nem a gente consegue organizar o que quer falar. Exato, cara. Para evitar essa vergonha aí no meu caso, quando eu fui olhar para América Latina com a School Guardian, eu vim aprender espanhol com vocês, né? E aí mas mudou demais. Eu já tinha tido Mas você algumas já tinha experiências. alguma experiência prévia também com o espanhol, né? Tinha, tinha, mas bem pouco, assim, tinha viajado para alguns lugares, então tinha vivenciado por poucos dias, assim, nessas viagens o espanhol, é, mas nada muito mais do que isso, assim, né? E aí foi muito interessante, porque em algum momento, depois que eu comecei a fazer as aulas, eu fui falar, fiz uma conferência com uma pessoa em Bogotá, que eu tinha conhecido uns anos atrás. A primeira coisa que ela me falou, chama Lina ela, a primeira coisa que a Lina me falou foi: o que aconteceu com o seu espanhol? Porque eu estava conseguindo me comunicar com Isso é ela, muito né? bom, né? Pô, mas demais, Quer cara. um Eu tenho uma feedback cliente melhor em que esse? Montevidéu falou a mesma coisa, mais ou menos na mesma época. Assim, como você aprendeu espanhol tão bem, tão rápido, assim, sabe? Muito legal. Mas é aquele negócio da disciplina também, né? Pô, você tem uma agenda maluca.
você dedica o seu tempo para ajudar outras empresas, outras pessoas no universo de startup, como advisor, como mentor, e também passou um bom tempo ali dedicando tempo a construir essa autonomia no idioma também, né? Sim, precisa querer. Eu gosto de aprender idiomas de qualquer forma, assim, é um negócio que me Uhum. dá prazer. Eu gostaria de ter aprendido ao longo da vida muito mais, assim, outros, ainda tá nos planos. Mas quando você tem um objetivo, no meu caso era conseguir levar o meu negócio para os outros países com menos atrito e faz uma baita diferença quando a pessoa sabe que você está se esforçando para falar o idioma dela, mesmo que sejam poucas palavras. Já tive experiência de ir para países que eu não falo o idioma e aprendi, às vezes até no avião, Uma na viagem, saudação, alguma algumas coisa. coisas. Faz toda a diferença. Fui a Xangai, por exemplo, uns bons anos atrás. Eu não aprendi chinês e acho que nunca vou aprender, porque é bem complexo. Sim. Mas A gente tem alguns alunos que estão estudando mandarim. então, eu gostaria de aprender mandarim, mas me falaram que são 10 anos para ter fluência, eu tô com Imagina. preguiça de começar. Talvez um dia. Mas aprendi algumas palavras, essas básicas, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, desculpe, essas coisas básicas assim. Uhum. E uma vez uma pessoa francesa que mora aqui me disse, olha, se você aprender, é, desculpe, eu não sei falar francês, a gente pode falar em inglês? Fala assim, você vai quebrar o gelo, a pessoa vai ver que você se esforçou o suficiente. Vale para qualquer idioma, para qualquer cultura. Claro. Uhum. Então acho que eu queria É que o francês tem o estereótipo, né? Que não gosta de falar inglês e tal. exatamente. Eu já tive algumas vezes lá e não tive nenhum problema, tá? Pois é, acho que isso é uma coisa que ficou no passado mesmo. Eu acho que é porque eu fiz esse a- curto aprendizado aí de algumas palavras, algumas coisas e realmente quebra o gelo e as pessoas Sem entendem, olha, ele dúvida. se esforçou o máximo que ele pôde para não chegar aqui jogando qualquer outro idioma que não é o meu aqui do meu país, da minha casa. A Então gente acho tem que isso faz uma. uma baita diferença, mas para negócio isso não basta, né? Exato. Então eu tinha motivação de querer levar minha empresa para outros países na América Latina e a gente fala espanhol. E hoje a School Garden está em quantos países aqui no, 12. no geral? No geral, Tá. 12, mas é bem comecinho, poucas escolas em cada país, em algumas a gente tem representantes, ainda não tem escolas, tá? Mas fora das Américas, aqui a gente tem Portugal, Egito, Malásia. Os Caramba. outros estão aqui nas Américas. E como tem sido as outras três empresas que você tinha ou tem, não sei exatamente, Tinha. tinha, é, elas não tiveram essa presença internacional, ou tiveram? Não, a gente teve nas outras empresas clientes de fora. Por exemplo, esse que eu comentei lá que meu inglês me travou lá, né, que eu Naquela não consegui apresentação. falar lá, era uma empresa estadunidense com operação aqui. A gente foi contratado pela filial brasileira, mas para uma área de responsabilidade social que está lá Sim, nos Estados Unidos. Então, nas outras empresas a mesma coisa. A gente sempre teve clientes de fora. multinacionais. Então, atendi esses clientes. Em alguns momentos, inclusive, tinha de atender em inglês, sei lá, de Sim. empresa alemã, por exemplo, né? Então, sempre teve, mas a gente nunca, de fato, levou a empresa para fora como com a Schoolguard. E quais, na sua opinião, foram os principais, ou têm sido os principais desafios para esse processo de internacionalização? Eu acho que são muitos. Eu acho que ajuda muito a gente não ser hardware. Uhum. Já ajuda demais não ter de exportar nenhum equipamento nem nada. Software tem uma É um serviço, simplicidade na né? história. Então é um pouco diferente e isso ajuda muito. Mas eu acho que o que a gente tem tido de aprendizado, assim, Lisandro, eu acho que é sempre deixar o sistema, falando em software, o mais flexível possível, o mais aberto possível para adequar às peculiaridades de cada mercado. Isso a gente já fazia Ah, porque, apesar de a gente atender escola e escola parecer tudo a mesma coisa, não é, cada uma tem um jeito, né? Então a gente aprendeu isso com o tempo, obviamente, e a gente começou a construir a solução de uma forma que a gente possa fazer pequenas variações no funcionamento daquele negócio, porque uma escola vai querer assim, a outra vai querer assado, e a gente
no momento que entendeu isso, começou a construir assim. Isso ajuda Uhum. bastante quando a gente vai para Até para não outros ter que fazer países também. gestão de bug depois, né? Senão fica uma Exato. Ao invés de loucura, né? gerir um bug, você vai gerir um bug para cada escola, Aí né? é loucura. Basicamente. Então, isso nos ajuda bastante. Quando a gente vai olhar para outro país, entender essas peculiaridades e conseguir ajustar o sistema. Mas tem toda a questão cultural, que não está no sistema, que está na interação humana, que eu acho isso desafiador também. Uhum. Agora, fora isso, a parte tributária. É mesmo. Tributária, legal, isso é sempre bom estar bem assessorado para você não ser pego de surpresa, né? E nesses casos que você tem operação fora, você tem, como você mencionou, né, você tem alguns escritórios de representação fora e como é que funciona isso? Você exporta o serviço? É basicamente assim que funciona? É basicamente assim, sei lá, às vezes, talvez você tenha algum software que você assine que não é de uma empresa Sim, brasileira, serviços de streaming, por exemplo. exato. Para É mais fazer ou os menos, cortes do podcast, inclusive. pois é mais ou menos a mesma coisa. A É, diferença é que é o caminho inverso. Você está sim, comprando alguém que é, sei lá, de outro país, está comprando no Brasil e a gente está vendendo para empresas de outro país. muito bom, muito bom. Cara, e você também tem mudando um pouquinho o foco da conversa aqui, você também tem uma atuação muito, um faro, eu diria, muito forte para inovação e tecnologia, né? Você, é claro, a, a School Garden hoje é uma empresa de tecnologia, Sim, né? E oferece uma solução importante para o mercado de educação, mas você especificamente tem um olhar muito aberto para a tecnologia. A gente já conversou em outras oportunidades sobre isso e tive insights importantes, inclusive. Da onde que veio essa veia de inovação e tecnologia para você? cara, eu acho que vem daquela inquietude que eu comentei há pouco de não ser linear, assim. Sim. Eu acho que a tecnologia me ganhou quando só para dar contexto, tá? Eu tinha agência de comunicação, depois que eu saí do mercado, né, de comunicação mesmo e fundei a primeira empresa, os clientes de comunicação em algum momento começaram a pedir jobs de marketing e publicidade, a gente abriu uma empresa de marketing e publicidade e esses clientes dessa agência passaram em 2008 mais ou menos a perguntar sobre o que eram aplicativos para celular, que eu tampouco sabia, estava Uhum. bem no começo. Sim. E aí, quando eu fui entender isso, eu falei, legal, eu quero, ao invés de indicar um desenvolvedor, quero abrir uma empresa que faça isso com um sócio desenvolvedor. E Claro. aí o Rubens e eu, que é meu sócio foi meu sócio na Intuitive Apps, que é essa software house e é sócio na School Guardian, Uhum. a gente fundou lá atrás a Intuitive Apps, né? E aí eu descobri que tecnologia não tinha nenhum marasmo, assim, não tinha nada igual, né? Mesmo nos jobs que a gente tinha ali desenvolvendo sob demanda, era, por exemplo, a gente fez jogos isso em 2012, tá? Jogos com realidade aumentada para uma marca de cadernos para ajudar a vender caderno. Então você comprava o caderno, vinha um jogo, você pegava o seu tablet ou celular e pilotava um Hot Wheels em cima da capa do caderno, em cima da mesa, não sei o quê. Sensacional. Vários projetos assim, e ao mesmo tempo a gente em algum outro momento fez um software para gestão de linha de produção numa fábrica. Então, eram coisas tão distintas que me satisfizeram, assim, né? Ou essa diversidade me satisfez rapidamente. Aí eu passei a gostar muito de tecnologia por conta disso, eu Sim, acho. sim. Nas outras empresas, a gente sempre teve essa visão de trazer novidades para os clientes, tanto que quando eles queriam saber de aplicativos, eles vieram perguntar para a gente o que era aplicativo, porque sabia que a gente De estava alguma olhando forma para você já coisas já era uma novas, né? referência Para para os a clientes ali. empresa como um todo, né? Uhum. Então, mas eu acho que a tecnologia me atrai muito por causa disso. Tem muitas possibilidades e eu acho que, de novo, é treino, né? É, acho que eu tenho uma característica de empreender, acho que eu sou empreendedor. Eu descobri isso depois de velho, mas eu é, já tinha atitude empreendedora mesmo antes de ter empresas formais. Assim, eu comecei a É, lembrar de coisas assim da minha adolescência, principalmente, e já tinha esse viés empreendedor, apesar de não saber isso, não conhecer a palavra nem eu nada, costumo mas dizer que empreender é muito mais um comportamento do que um título, alguma coisa assim. eu falo a mesma coisa. Eu costumo dizer que não é ter um CNPJ, mas É, é olhar problemas como oportunidades. Quando a gente total. olha problema como oportunidade, trabalhando na sua empresa ou na empresa de alguém, ou você é empreendedor, ou você é Intraempreendedor. intraempreendedor, né? Não, Então, com certeza. E
Mais recentemente, eu tenho visto você se posicionando nas redes sociais de forma a gerar e criar autoridade e credibilidade como um agente de educação, de fato, né? Eu lembro que eu vi um post seu falando sobre protagonismo do estudante, sobre metodologias ativas. Isso faz parte de um posicionamento diferente que você quer trazer para você mesmo? Eu acho que faz parte de juntar os mundos, assim. Eu acho que esse ecossistema de inovação que eu adoro, eu vivencio, não sei o quê, e o ecossistema de educação, digamos assim, estão conectados, mas tem muito mais oportunidades de juntar ali, sabe? Eu ainda vejo muita, em alguns aspectos, resistência ou dificuldades de botar a inovação dentro das escolas, por exemplo. Não por acaso, é super justificado e compreensível. Tem, primeiro, é difícil experimentar com aprendizagem, é difícil você falar, você não pode, como uma gestora ou gestor de escola, virar no fim do ano falar para os pais, olha, seu filho não aprendeu tanto quanto eu deveria porque a gente testou uma tecnologia nova que não deu certo. Então, assim, não existe isso. Então, tem todo um Sim. processo. Mas eu vejo que tem muitas boas práticas na tecnologia que podem vir para a educação. E não necessariamente usando uma tecnologia nova ou experimentando de forma descuidada, digamos assim, Uhum. uma tecnologia nova. Tem formas estruturadas, processuais de fazer isso, mas também tem, digamos assim, elementos de gestão de empresa, ou de gestão de inovação, que podem funcionar dentro da sala de aula, dentro da secretaria, dentro da sala das diretoras e diretores. Então, acho que Uhum. esse meio de campo eu acabo conseguindo enxergar e estou tentando me propor a fazer isso e ajudar as Para fazer esse escolas nesse. link, né? Porque eu consigo ver os dois lados, eu estou com um pé em cada lugar. Então, Sim. talvez seja uma prestação de serviço que eu gostaria de fazer, sabe? Porque eu vejo o potencial que essa conexão pode ter. Por um lado, para que a, a educação funcione melhor na parte operacional, inclusive, Uhum. mas que a inovação que está aqui do outro lado se aproxime aqui de quem precisa daquela inovação de uma forma, de novo, estruturada e que se possa validar de fato que o que se está fazendo aqui faz sentido aqui, né? Assim, porque a gente Total. tem mundos que convivem, mas não conversam. Então é botar a Exato. galera para conversar, sabe? E essa questão de você. É, putz, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Mas. é, ah, quando você, por exemplo, faz essa ponte, né? Você tem um pé em cada canto ali, né? Desse negócio. A educação, quando você menciona a educação como um todo, você se refere necessariamente à educação fundamental, infantil ali, ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu vejo Tá, maturidades diferentes na tá. educação básica, na educação superior e vamos falar em educação corporativa, Por né? exemplo. Lifelong learning, tudo. Acho que são momentos diferentes. Eu acho que corporações estão muito mais adiantadas, universidades estão também usando bem tecnologia, estão tratando com adultos. E aí quando a gente vem para cá vai ter todos os cuidados de tratar com crianças Sim. menores de idade. Isso é o que eu tenho aprendido em conversas com diretoras e diretores de escola nesses últimos 12 anos aí, né? Uhum. De novo, acho super certo. Não, Não, né, total. quando a gente tem o chapéu os calçados aqui de pais também, a gente entende isso. Por mais que eu seja super adepto de novas tecnologias, tem de fazer com cuidado. Você tem que ter as validações mínimas, né? Exatamente. E é isso que eu ia trazer, a questão da. Bom, você tem filhos já adultos, mas quando a School Guardian nasceu, eles eram ali idade de ensino 10 fundamental, anos, 10 e tal. É, menos, né? Na verdade, menos. Né? é verdade, menos até. Os meus hoje têm 3 e 5. E é uma preocupação que eu tenho, assim, sempre está muito presente, assim, o que está sendo colocado, de que forma está sendo colocado. Ah, tem tablet na escola, não tem tablet na escola. Em que medida tem o tablet? Qual que é o tempo que a pessoa fica, Tempo que a de criança tela lá. fica exposta àquela tela e tudo mais. É, quando surgiu o School Guardian ali, você já tinha essa preocupação com os seus filhos e a adoção da tecnologia
por parte da escola na educação dos seus filhos? Tinha, e sempre achei que eles podiam usar mais Tá. tecnologia naquele momento, tá? Hoje é diferente, hoje já tem mais tecnologia sendo utilizadas no dia a dia. Mas naquele momento, por exemplo, uma coisa que é dificílimo para mim entrar na cabeça é porque se eu tenho todas as apostilas no tablet, meus filhos tiveram a boa sorte, a oportunidade de estudar numa escola que desde o sexto ano já tinha tablet, não é infelizmente a realidade do Da nosso país, maioria, né? assim, mas Claro. eles tiveram esse privilégio. Por que que eu vou carregar um tablet e vou carregar 8 apostilas na mesma mochila, sabe? Então acho que falta isso. E olha que a escola é espetacular, tá? Mas aqui o modelo é esse. E Uhum, desromper modelos tão tradicionais e enraizados leva tempo. com Um, certeza. é, tanto, talvez não tanto tempo quanto, mas de maneira proporcional ao tempo que aquilo está enraizando, né? Então Exato. é lugar comum até dizer no ambiente de educação que a gente tem o mesmo modelo de aula e de sala de aula que tinha na Revolução Industrial, Pois é. né? É um fato e é assim por um motivo, porque naquele momento fazia sentido. Hoje está sendo repensado, mas de novo é virar um transatlântico. Você tem de ir devagar, não adianta fazer Uhum, uma curva brusca que não vai funcionar, né? Tem de ir sim. ajustando a rota. Mas eu achava que eles podiam usar melhor, por exemplo. E não era porque a apostila de papel ruim, ao contrário. Eu já li estudos que é necessário ainda que a gente escreva para melhorar a aprendizagem, para trabalhar o cérebro, inclusive não fique só digitando, por exemplo, ou só na tela. Uhum, Então tem vários aspectos. Esse equilíbrio é importante. Acho que não é nem para o lado nem para o outro. Mas, por exemplo, a apostila podia eventualmente ficar na escola e o tablet ficar circulando, vai para casa, uhum. faz a lição lá, enfim. Acho que precisa repensar algumas dessas coisas. Isso é importante. A escola do meu filho hoje em dia, ele só traz a apostila quando tem dever de casa. E Legal. quando não tem, fica lá. Cara, é muito pesado, né? Tem esse Sim. lance. Então, assim, e é nocivo. Todo mundo sabe que você tem de carregar X% lá do seu 30%, sei lá, do peso do seu corpo. Você não pode carregar mais que isso. E hoje Então, em dia a gente tem muito mais clareza sobre essas coisas, né? sim, Quando a gente exato. estava lá na quarta série, hoje é quarto ano, né? Na Exato. verdade, hoje seria quinto ano, na verdade, né? É verdade. Trouxe um Mudou para tudo baixo, nesse negócio. Não tinha isso, assim, pega a mochila e a mochila tem que ser grande porque tem que carregar um monte de coisa e a criança ia meio que capengando Sim. para a escola, que era o meu caso, possivelmente o seu também. Por um tempo eu inclusive fiz meus filhos levar aquelas malas de rodinha, cara, porque Sim. era realmente muito peso, eles não tinham estrutura para ficar carregando aquilo. Até que eu fui voto vencido lá, porque eles começaram a fazer muita pressão. Eu falei, tá bom, vai pra mochila normal. Mas, cara, e o que que você olha, quando você olha para o contexto de educação hoje, o que que você percebe que está de fato mudando e o que que você acha que ainda deve demorar um tempinho ainda para a gente conseguir evoluir? Eu acho que o que vai demorar, acho que tudo vai demorar um tempinho, enquanto essa conversa entre as partes não acontecer de forma mais sistemática, constante e aprofundada, tá? Uhum. E vai demorar. E tem de demorar se não tiver essa conversa. Muitas vezes a gente vê do lado das empreendedoras e empreendedores soluções, né, às vezes geniais, ideias brilhantes, mas que não conversam com o chão da sala de Não aula, por conecta, exemplo, né? ali. Então, enquanto isso aqui não acontecer de forma mais fluida, esse papo não acontecer de forma mais fluida e estruturada, eu acho que a gente vai ter qualquer coisa demorando um pouco. Acho que o que está fugindo muito desse ritmo é a realidade, a inteligência artificial. A gente viu Sim. várias outras tecnologias muito boas e que não conseguiram essa Aderir, penetração, né? essa adesão igual a gente tem com a IA. E também, obviamente, um monte de red flags ali, né? Um monte de cuidados que a gente tem de ter. Uhum. Eu evito anglicismos, mas aqui nesse lugar eu acho que eles podem e devem acontecer, mas é, tem de tomar diversos cuidados aí, né? É, mas eu vejo hoje, também conversando com educadores, assim, educadoras, o bom uso de uma inteligência artificial, por exemplo, para personalizar a educação é essencial. Eu acho que esse é o futuro da educação. Acho que a gente consegue respeitar ritmos e estilos de aprendizagem diferentes num mesmo ambiente, numa mesma sala, com a mesma professora, e cada estudante aprendendo do seu jeito. Isso é muito legal Uhum. e hoje é possível.
Já existem soluções há bastante mais tempo fazendo isso, mas com a IA generativa, que devia ser gerativa, não generativa, mas com essa IA que a gente tem hoje, com essa facilidade de usar, isso fica muito mais simples, né? Mais rápido também, Mais né? rápido e tudo, mas assim, é muito mais fácil trabalhar isso com uma boa análise de dados, né? Trabalhar essa IA com uma boa análise de dados para entender as características individuais e começar a entregar o conteúdo. Mas só para você ter uma ideia de como isso não é novo, só está sendo viabilizado por novas tecnologias, em 2012, naquela reunião que eu travei nos Estados Unidos, que eu comentei que eu não consegui falar, me apresentaram um projeto naquela época é, de personalização do ensino ao ar livre usando realidade aumentada e geolocalização, em 2012. Super avançado até para hoje, Sim, se você com for pensar, né? certeza, Mas com hoje mais certeza. viável. Certamente, certamente. E no contexto, que é o caso da Vort hoje, no cenário de ensino de idiomas para adultos, já vale inclusive o, o, o parênteses para você ser o meu mentor aqui agora. O que você entende? Acho que personalização também, Também. naturalmente, mas quando você olha para o mercado de idiomas e fatalmente você tem alguma visão também interessante nesse sentido, quando você olha para esse mercado, o que você percebe hoje com tantas opções que existem no mercado? Eu costumo dizer o seguinte: se a gente andar aqui sair do shopping aqui e andar na Berrine ali, cara, a gente vai achar a cada duas esquinas uma escola de inglês. Intercalando com as padarias. Isso, exatamente. Fora os profissionais autônomos, fora as plataformas e os aplicativos, enfim, então todas esses players jogando esse jogo. O que você vê nesse cenário? Eu acho que tem algumas coisas. A personalização eu acho essencial, mas eu vejo, até a gente conversou um pouco sobre isso, né? Se eu consigo analisar onde eu estou aqui de forma rápida, talvez até em tempo real, mas sem necessidade de ser em tempo real, mas você terminou minha aula, eu enxergo eu aluno consigo ter acesso às minhas deficiências e ao mesmo tempo a professora ou o professor podem me orientar o que eu preciso estudar, e acho que a gente está falando de personalização, mas acho que tem um passo antes, que é o entendimento, A né? A clareza, né? clareza eu acho que diferente de uma criança, talvez, que a relação com a educadora, né, com a professora é um pouco diferente, ela não é que é imposta, mas tem assim, olha, você claramente sabe mais do que eu sobre esse negócio. Uhum. Quando a gente é adulto, a gente perde um pouco dessa relação, né? Então, eu acho que quando talvez sistematicamente eu olhe lá e falo, olha, você gostaria de chegar nesse lugar, mas falta aprender isso, isso e isso, e vem essa profissional, esse profissional e fala, olha, para você chegar nesses pontos aqui é isso que você precisa fazer. Eu acho que é um baita de um caminho assim no ensino de idiomas ou andragogia de Para forma adultos geral, no assim, geral, né? né? Exatamente. Não só a clareza, mas eu acho que essa questão de andragogia é importante e a gente tem trazido isso cada vez mais para a VOT, que é não só a personalização, mas o aluno ali, o estudante, como naturalmente protagonista do processo. Mas acho que mais importante que essas duas questões de ser protagonista e a personalização é o adulto enxergar o objetivo daquilo. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Eu comentei do espanhol, né? Uhum. E eu aprendi espanhol super bem. Competência do Davi também, que foi meu professor, né? E é craque, assim. E, e não, eu não tinha uma aula nas primeiras sim, mas assim, eu não tinha aula de A, E, I, O, porque não fazia sentido, né? Claro. Uhum. Então, tinha esse objetivo claro de eu preciso entrar numa reunião e falar do meu negócio, Uhum. falar de educação, enfim, falar o que está permeando o meu negócio em outro idioma, no espanhol Sem no dúvida. caso. E todo, todas as aulas, ou cada uma das aulas, ela foi desenhada, foi planejada para isso, e foi ótimo, né? Sim, sim. Aliás, vale até citar que o Davi extrapolou, inclusive. Ele, por exemplo, foi participar. Olha que legal, um cara que não falava nada de espanhol. Ao contrário, eu tinha muita dificuldade não de entender, mas de falar assim mesmo, de me Expressar. entender no espanhol, assim. Uhum. Ouvir, ler, você consegue pegar bastante, mas eu tinha muita dificuldade. E num determinado momento eu estava
num webinar com um colombiano, um mexicano e eu falando de educação, ao vivo ali, né, no YouTube, falando em espanhol. E o Davi foi super legal de assistir o negócio e depois apontar todas as melhorias que eu precisava fazer. Então, esse é o tipo de coisa que é espetacular, né? Então, olha, você Uhum. falou um portunhol ali naquela hora, você fez isso, não sei o que, e foi me orientando, sabe? Muito E legal. te dá, é o que a gente falou, né? Te dá essa clareza. E me deu muita segurança, saber que ele estava ali assistindo também, sabe? Uhum. Ainda que ele não pudesse ser tipo treinador e ir lá e falar no meu ouvido, falar, "Ó, fala aquela palavra, deu segurança também, foi super legal. E extrapolou a aula, né? Foi Sim, e bacana. você sabe que isso não é raro isso acontecer, né? Você ter ali alguns dos nossos alunos falam, putz, eu vou ter uma apresentação, já aconteceu comigo, e eu passei 15 anos dando aula de inglês, comigo aconteceu algumas vezes, e às vezes com algum professor do nosso time também acontece. Ah, eu vou ter uma apresentação ali e tal, não sei o quê. Você pode conectar comigo para ser ouvinte da minha reunião ali, e aí depois você me traz os insights, o que, que eu preciso e Ah, tal. que legal. Isso não é raro acontecer e assim, a percepção de entrega que o nosso aluno tem desse negócio é justamente aquele efeito wow. Assim, caramba, o cara parou. E pode ter sido de fato um horário de aula regular, pode ter sido uma reposição, tanto faz, sabe? Eu É. acho que a entrega e a percepção que o nosso cliente tem desse momento é de fato sensacional. E é muito importante para o processo de evolução, né? Eu acho que faz a diferença, inclusive, e não é uma crítica, mas faz uma baita de uma diferença quando você, por exemplo, vai aprender por aplicativos. Eu acho que você quebra o gelo nos aplicativos. Sim, Ok, você perde o medo, talvez, mas esse tipo de coisa você não vai ter, sim. né? É E eu diferente. acho que e existem aplicativos e plataformas que de fato fazem um bom trabalho. Assim, o objetivo aqui não é só falar que a VoT é incrível, sabe? Mas eu acho que existem serviços que conectam com pessoas que não conectam com outras pessoas. Uhum, Vai ter gente que perfeito. vai se adaptar à plataforma, que tem lá a flexibilidade 200%, que você conecta a hora que você quiser, faz o que você quer na hora que você quer e tá tudo bem. E tem gente que vai responder super bem a isso. De fato, esse não é o nosso perfil, né? O perfil de pessoas que a gente atende é a pessoa que está ali. Eu tentei de outras formas. Eu sei disso. Mas é o que eu falo, assim, né? É a analogia do personal trainer, né? Você pega um aplicativo e vai para academia, você vai ter resultado. Uhum, Mas você pega um personal que vai te acompanhar em cada repetição, você vai ter outro nível de resultado. sim. Então é Quer nisso que a gente fazer uma acredita. analogia? Eu lesionei o manguito rotador tentando treinar sozinho. É mesmo? Pô, foi feio. Olha Mas lá. é isso. Depois eu tive de ter um personal e aí evoluiu. Aí foi legal. Exatamente. Cara, é esse o ponto, assim. Meu caro, que papo, a gente não acabou ainda, mas eu queria te trazer, te perguntar um negócio agora, voltando para School Guardian. O que que você vê o que que você enxerga para School Guardian para os próximos anos, assim? Certamente você tem algumas coisas já no roadmap, algumas você não pode falar, obviamente, mas o que você pode falar, como você enxerga esse mercado para os próximos anos? Cara, eu acho duas coisas. Uma, a gente está olhando muito para ir para fora, para aumentar a nossa presença fora do Brasil, de forma super orgânica ainda, não tem um investimento super estruturado e grande para isso. A Uhum, gente está indo, a gente tem parceiros muito bons para isso. O que é bom é que esse tempo de aprendizado no mercado brasileiro, a gente tem um monte de coisas que a gente sabe que pode repetir, coisas que a gente não deve repetir. As estratégias são totalmente diferentes, mas é isso. Foi uma construção de várias oportunidades, a gente foi achando esse caminho, então a gente está indo para um caminho muito diferente de atacado, não de varejo, de ir com parceiros que estão presentes e bem fora do Brasil, então isso é muito uhum, legal. Essa é uma das coisas que eu enxergo. Outra coisa que eu acho que a gente tem feito que é muito bacana é trazer mais entregas para os clientes, sejam com soluções proprietárias, seja com soluções de parceiros. Então a gente acabou no começo do ano, trouxe uma solução americana, estadunidense para cá. Os caras são enormes, assim, estão presentes em 42 países, tem olha, 23 milhões de estudantes, assim, é uma solução super robusta, mas é de cibersegurança, né? Então eu estou aqui olhando para o físico, os caras estão olhando aqui para tudo que está na nuvem, digamos assim, e uhum, a gente se complementa de forma muito bacana. E a gente somos distribuidores exclusivos desses caras, Lightspeed Systems no Brasil. Então são uhum, duas coisas que eu enxergo, né? Agregar serviços nossos ou de parceiros para
entregar mais para os nossos clientes, né? Assim, os clientes terem essa tranquilidade, essa, esse relaxamento, digamos assim, de que a segurança está acontecendo ali e a partir de um player só, a partir de um negócio só, gerenciando Gera mais um único credibilidade contrato e também, né? tudo. E fidelização também, né? Do ponto de vista de negócio, quando é bom para o cliente, a gente está entregando Claro. mais valor, também é mais provável que esse cliente fique mais satisfeito e fique mais tempo na casa, né? Isso é. E o caminho inverso também te ajuda, por exemplo, a penetrar o mercado de fora por meio dessas Sim, parcerias? exatamente. Acho que é esse desenho de eu, por exemplo, chegar na Lightspeed para trazê-los para cá, mas eventualmente que eles nos levem para fora. A Power School, que é uma outra empresa também americana, com a qual a gente tem um contrato para eles nos levarem para os países latino-americanos. Eu vou agora para a convenção Latam deles na Legal. Colômbia também Praticar o e espanhol. justamente praticar 100% espanhol durante a viagem inteira. E acho que não vai ter outros, talvez não tenha outros brasileiros. Sei que vai ter um português lá, um amigo também, mas o Antônio. Mas em geral vai ser isso aí. É, então, assim, estamos olhando nessa forma de parcerias fora com empresas já consolidadas. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa que eu enxergo que é ruim, mas é bom, é ruim que seja assim, é bom que tenha soluções como a School Guardian para olhar para isso. O mundo está ficando mais perigoso, não só no Brasil, né? Uhum. Então, essas características de segurança, essas funcionalidades de segurança que a gente tem, estão ganhando mais relevância, infelizmente. Eu digo que pena que a gente tenha de existir, mas que bom que a gente existe, assim como outros players Uhum. que podem ajudar os estudantes nas escolas a estarem mais seguros, né? Mas a Muito gente está bom. indo para outros segmentos também. Então a gente faz lista de presença com reconhecimento facial. É uma Muito bom. derivação, ou com QR Code, enfim, mas é uma derivação dos check-ins internos que a gente faz. Já que eu faço o registro de entrada em cada ambiente da escola, eu posso pegar essa informação e fazer uma lista de presença automatizada, que é um desejo de muitas escolas e está nos levando para fora do ensino básico também, né? Isso Uhum. tem interesse no ensino superior, no ensino profissionalizante, então a gente está E começando abre umas conversas um aí. outro mercado também, né? Para essas Exatamente. outras linhas ali de receita, inclusive, né? A gente fez recentemente até um evento, por exemplo. Legal. Pô, era um evento com algumas salas diferentes, então se registrou a foto de todo mundo e os registros de entrada, e tanto na portaria, digamos assim, O como no credenciamento ali. credenciamento, exato. Quando você não tem a linguagem do segmento, né? Mas é isso. Como nos ambientes internos, e não foi nada diferente. A gente já fazia isso nas escolas. E aí alguém falou, pô, isso aqui vai servir pra gente Isso é nesses eventos que a gente sensacional. tem. Então, Isso é sensacional. Do ponto de vista de expansão, isso é, são putz, mercados que a gente abre não várias olha, outras, né? Não né? vinha olhando. Então acaba sendo outra estratégia, outro caso de negócio, outro planejamento, é tudo diferente. Mas dessa forma orgânica que está acontecendo é bom para a gente E é entender. legal que a tecnologia por si só proporciona exatamente isso, né? Você tem uma solução que ela vai encaixar em diversos É o, segmentos, né? é o lance da repetibilidade ali, né? Que fala quando para um negócio ser startup, uma das características é a repetibilidade, né? Exato. E repetibilidade pode ser, inclusive, isso, né? Eu pegar isso que eu tenho para esse segmento e colocar em outros, né? Exatamente. Léo, que papo, cara, que sensacional. E bom, isso aqui já foi uma sessão de mentoria para mim, então já já fica o agradecimento por isso. E deixa um último recado aqui para nossa audiência. Como você sabe, você já foi aluno da VOT, o perfil de quem está ouvindo a gente é justamente essas pessoas que estão buscando no idioma a ferramenta para projeção de carreira, seja no universo do empreendedorismo, seja do intraempreendedorismo, seja Sim. na vida corporativa, seja para ser expatriado, seja para conseguir uma promoção, seja para conseguir tocar aquela reunião da semana que vem, com confiança. Então, você que já construiu essa trajetória, tanto no inglês quanto no espanhol, o que você pode dizer para essa pessoa? Eu acho que primeiro, tem de deixar a preguiça de lado e não é nem preguiça, é prioridade. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa assim, não é que você não tem tempo, é que você prioriza outras coisas. Sem Em dúvida. algum momento,
o idioma vai ser uma prioridade, né? E aí, Uhum. nesse momento, acho que é essa hora de é, colocar a regra. Pra você ter uma ideia, eu coloquei lá, eu travei na minha agenda a hora da aula e continua lá. Eu fiz uma pausa agora no espanhol. A ideia é que eu volte, talvez até para aprender outro idioma, mas continua lá na minha agenda, porque aquele é o horário de eu aprender idioma. Então, assim, Uhum. acho que criar essa. Cada um vai ter um jeito, né? Mas criar esse comprometimento, esse compromisso com aprender um novo idioma, acho que é essencial, assim, com as suas ferramentas, do jeito que você achar que deve. Mas acho que é botar isso como prioridade. Então, Uhum. para você mudar de carreira ou avançar na carreira é um ponto importante, certamente idioma e inglês já não é mais um Diferencial, né? diferencial, né? Quase que mandatório dependendo da sua área de atuação, óbvio, né? Exatamente. Então buscar esses novos idiomas é super super legal, né? Infelizmente a gente não consegue aprender por enquanto, colocando um chip aqui vem todo aprendizado tipo Matrix, O mas disclaimer importante, por enquanto. por enquanto, É isso aí. Mas, mas cara, é isso. maravilha, muito obrigado. Eu vou deixar um recadinho aqui para quem está ouvindo a gente, último recado para vocês, pessoal. Vai ter aqui na descrição desse vídeo um e-book que vai conectar com o que o Léo acabou de falar, que é como o inglês pode potencializar a sua carreira. E eu já falei aqui isso aqui em outro episódio, se o teu contexto for um espanhol, baixa também. Se for mandarim, baixa também, porque a estratégia que está colocada lá no e-book é a mesma, vai valer para o inglês, vai valer para o espanhol, vai valer para o mandarim, para o italiano, que qual língua for, tanto faz, mas a estratégia é a mesma. Então baixa, eu tenho certeza que você vai se beneficiar disso. Léo, que prazer te receber aqui, cara. Muito Da mesma obrigado. forma. Deixa aqui agora para quem quiser acompanhar você na rede social, School Guardian, LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Instagram, LinkedIn, qualquer outro lugar, vai ser Léo Gmeiner, esse palavrão aí, mas vai estar escrito com toda certeza em algum Sem lugar aí. dúvida. É só botar lá Léo Gmeiner, estou super aberto a trocar, conversar e aprender junto, que eu acho que no final das contas o que faz diferença na vida é a gente caminhar com as pessoas ao lado, assim, Com né? Então certeza. isso estou sempre aberto a isso. Maravilha, Léo. Mais uma vez, Obrigado. obrigado. E a você, até o próximo episódio. Valeu, um abraço.